E hoje eu quero estar compartilhando com você. Sabe, amados, a nossa vida, a nossa jornada, desde que a gente nasce, a nossa vida, ela é um processo. Nós passamos por tantos momentos, é uma trajetória. Essa trajetória que nós vamos seguindo, ela é resultante de muitas escolhas. Escolhas nossas, escolha dos nossos antepassados, escolha de outras pessoas que nos cercam. Ela é feita de escolha. Estas escolhas, elas vão influenciar a nossa vida. A pergunta que eu tenho nesta manhã para mim e para você: nós estamos vivendo o melhor de Deus? Nós temos a certeza absoluta, você pode me dizer, eu tenho certeza absoluta que eu estou vivendo tudo o que Deus tem para a minha vida? Eu estou fazendo escolhas que estão me levando para perto do propósito em Deus? Eu estou numa caminhada de passo a passo, que a cada dia eu estou pedindo, Senhor, que seja a tua vontade, não a minha, o teu propósito e não o meu, o teu querer e não o meu? Ou ainda tem espaço nessa caminhada para a minha vontade própria, para os meus desejos próprios? Eu não estou dizendo que nós somos uma lavagem cerebral e a gente é um robozinho, não é isso? Eu estou falando de mundo espiritual. Eu estou falando da sua fome em Deus, do seu desejo em Deus. E para isso eu vou ter que descer um pouquinho mais e entrar na sua alma, porque não tem jeito de eu falar de você no mundo espiritual se você não entender um pouquinho de alma, de como a nossa alma, ela sintoniza a frequência. A minha alma, eu posso inclinar para o reino do Espírito e decidir viver em Deus o que Ele tem e passar pelos processos que Ele tem. Ou essa minha alma, ela pode se corromper, ela pode cometer uma traição e se unir à carne e se unir tudo o que é inferior e me arrastar para lugares que vai levar dor e sofrimento. Sabe, amados, a palavra que eu tenho para você nesta manhã, que o Senhor colocou no meu coração: a unção que quebra o jugo. E para a gente, vamos fazer uma caminhada até a gente chegar nessa unção que quebra o jugo. E quando eu olho para esse tema, quando eu olho para aquilo que a palavra diz, me convida a olhar para dentro de mim. Nós ceiamos nesta manhã. E quando nós ceiamos a palavra do Senhor, Ele vai dizer todas as vezes: examine o homem, a mulher a si mesmo. Não posso ceiar examinando meu marido. Não tem como eu ceiar examinando meu filho, minha nora, meus netos. É uma chamada olho a olho, que o Espírito do Senhor para na minha frente e Ele fala: olha dentro de você. Ele coloca um espelhinho, e esse espelho é para que eu consiga olhar para dentro de mim e compreender como eu estou lidando com as escolhas, com os resultados das escolhas que já incidiram sobre a minha vida. Romanos 12:2, ele tem um texto muito conhecido. E eu quero te convidar nesta manhã para carinhosamente, nós vamos olhar para esse solo. Nós vamos garimpar um pouquinho Romanos 12, tão conhecida essa palavra. Mas essa palavra, ela é uma mina. Sabe aquelas minas que as pessoas estão tirando ali, minerando há séculos, que estão minerando há muitos anos, e fala assim: ainda tem reserva, e dá. Quantos anos ainda tem de reservatório? Romanos 12:12 é um desses reservatórios, infinito, para nós aprender tudo do Senhor. E vamos ler todo mundo junto? Primeiro as mulheres e depois os homens, para eu ver quem está mais assim desperto. 1, 2, 3, mulheres. O início. Não, volta para o começo, querido. Romanos 12. Será que é 12:2? Não, é lá onde vai falar. Desculpa, Romanos 12:1. 12:1. Rogo-vos, mulheres, rogo-vos que santo, que é o 2. Pode seguir para o 2. E não, mas, por quê? Glória a Deus. Coloca novamente, que agora eu quero ouvir os homens. E depois nós vamos ler todo mundo junto, porque nós precisamos sair daqui com essa... Não é o meu texto base, mas é o texto que vai abrir a porta para onde nós vamos caminhar, amém?
Vamos lá, homens, rogo-vos que santo que é e não, mas para. Oh meu Deus, é muito glorioso. Coloca de novo do 1 e vamos ler todo mundo junto. E vamos mergulhar nessa palavra. Nós já começamos, participamos do pão e do vinho. E agora a palavra é aquela palavra que vai nos nutrir. Que nós vamos sair com o entendimento do propósito do Senhor na nossa vida. Para tudo que o Senhor tem esse ano, amém? Todo mundo junto, rogo-vos pela que apresenteis santo que é e não, mas para aplauda ao Senhor, aleluia, oh glória. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: meu irmão, não é uma opção, não é se você tiver vontade, é uma ordem. Rogo pelas misericórdias de Deus. Olha para ele e diga: você está pronto para oferecer o culto? Um culto tranquilo. Fala, um culto tranquilo. A única coisa que o Senhor requer é um sacrifício vivo e no altar. Você está junto comigo? Oh glória, aleluia. Querido, sacrifício vivo chega a dar um arrepio, não dá não? Porque quando a gente fala em sacrifício, em dor, quando você vai fazer uma cirurgia grande, a gente é anestesiado. Pensa numa coisa boa, anestesia. Pode passar pelo processo que for, tranquilo, não sentimos nada. E aí quando acorda, né, vem aquele monte ainda de mais medicamento para você não sentir. Uau, que legal, nem parece que você está operado. Por quê? Porque teve anestesia. E aí não é um assunto, mas só para a gente pensando nas anestesias que existe por aí, tá bom? Não vou entrar aqui, vai ficar para um outro momento. Mas a palavra está dizendo que eu preciso me entregar, sabendo do que eu estou fazendo, entendendo o que eu estou fazendo e como um sacrifício vivo. E eu quero já dizer algo para você: sacrifício vivo não é algo que nem sempre vai ser como você chegar, sentar na sua poltrona, assistir o teu vídeo, até uma pregação favorita, tomando um suquinho, com o pé na cadeira, depois um dia intenso, com o ar ligado, um ventilador. O Senhor está falando de posicionamentos. E posicionamentos, a palavra é muito clara, porque a palavra nunca vai nos iludir. Sabe por que nós nos iludimos? Porque nós ouvimos a nós mesmos. E muitas das vezes temos comichões nos ouvidos para ouvir coisas que vão facilitar, que vai deixar o caminho, que em vez de que vai promover atalhos na nossa vida. A palavra vai estar dizendo sacrifício vivo, que é assim que o Senhor quer. Precisamos, amados, nós precisamos ser muito ousados. Nós precisamos estar muito apaixonados pelo Senhor. Para eu parar um pouquinho em cada frase e não passar correndo. Sabe quando você passa correndo que a mãe fala: fulano faz isso, você passa correndo, tá. Aí 2 horas depois: mãe, o que era? Ou a mãe vai chegar: você já fez? Aí que você vai lembrar, porque você nem parou para prestar atenção em que era. Muitas das vezes nós lemos a palavra desse jeito, a gente já passa numa corrida, entende? Ah, depois eu faço, um dia eu faço. Não, às vezes o Espírito do Senhor, Ele vai nos pegar pela mão, Ele vai permitir situações, Ele vai permitir coisas dentro de nós, que Ele vai fazer: pare aqui, nesse endereço, nesse bairro, nessa rua, neste lugar, e ouça. Porque a palavra diz que a sabedoria, ela fica nas esquinas, não é? Nas encruzilhadas, ela fica chamando: vem, vem, aquele que quer conhecimento. Ai gente, hoje eu estou, me perdoe, mas eu sei que eu vou falar bastante, porque eu estou assim borbulhando. A vida é cheia de perguntas. A vida é cheia de perguntas que nos desafiam, que vai fazer nos refletir nas nossas escolhas, nas escolhas que as pessoas do que fizeram, do que falaram para nós. Diante desses questionamentos que nos assaltam, diante das respostas, que muitas vezes as coisas que nós precisamos não estão na superfície. Existem temas, existem coisas na sua vida que você vai caminhar uma jornada de 30 anos, 40 anos. Existem promessas
que não é para hoje. Existe promessa que é para um dia, dependendo da sua caminhada. E quando eu penso nisso, eu fico maravilhada com Abraão, porque Abraão já tinha feito tudo, a lição de casa, saiu da sua terra, em outra terra, peregrinando, e já tinha promessa. E um dia ele encontra com o Espírito do Senhor, ou melhor, o Espírito do Senhor encontra Abraão, tinha um encontro marcado. Ele levanta, parecia um dia como outro qualquer, um dia que ele ia levantar, sair da sua tenda, fazer teu trabalho e voltar. Mas nesse dia ele encontra o anjo, e o anjo, que era o próprio Senhor, diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, essa palavra me impacta. Sabe, essa palavra me enche de temor. Presta atenção, alguém numa caminhada, o patriarca, o pai da fé, não era qualquer pessoa. E para isso, queridos, eu quero falar algo para você. Para nós chegarmos aonde o Espírito do Senhor tem para fazer na nossa vida, nós precisamos ser crentes que não tem mimimi. Nós precisamos ser crente que não é qualquer coisa que eu já vou desmoronar, chorar, ai, me magoou, me falou. Não, queridos, o reino de Deus é a verdade, e a verdade liberta, amém? Primeiro passo, quando eu participo do corpo e do sangue, eu passo a amar a verdade. E uma das coisas que eu tenho aprendido é orar: Senhor, faz a tua palavra, a tua verdade. Eu quero viver a verdade, e a verdade eu sei que é processo, e processo muitas vezes é poda, muitas vezes corta a raiz, muitas vezes chacoalha, muitas vezes vai passar um inseticida. Mas eu tenho dito: Senhor, me dá graça. Eu só tenho uma vida e o tempo está passando tão rápido. 57 anos eu acabei de fazer. Você já pensou se eu fico me escondendo, se eu fico toda mimizenta, se eu fico toda ferida, que não posso ouvir a verdade? Quando eu vou viver o que o Senhor tem para minha vida? E o meu exemplo agora é Abraão. Anda na minha presença. Abraão podia falar: ah, Senhor, desse jeito já está demais, eu não aguento mais, eu saí da minha terra, eu estou com saudade da minha família. Ai, Senhor, eu estou tão longe. Ah, Senhor, o que falta mais? Muitas das vezes a gente fala assim: que falta mais, Senhor, eu fazer? Então vamos caminhar aqui, diante desse questionamento, na ausência de resposta. Na ausência de resposta para aquilo que tem. Eu estou falando é muito abrangente, sabe? Essa palavra daria assim para a gente falar muitas vezes. Mas pensa assim, diante de coisas na família, na vida dos filhos, no meu trabalho, tudo que me insere, tudo onde está a pessoa. Diante desse questionamento que nos assalta, a resposta está na superfície. Na ausência de resposta, muitas das vezes nós entramos em crise. E eu já entrei em crise. Eu já cheguei para o pastor, lá em Porto Velho, pastor da Igreja da Paz, e falei: pastor, eu quero que o senhor ore comigo, pastor. Olha, eu já jejuei, eu já me arrependi, eu já pedi perdão. Pastor, eu já fiz tudo que o senhor imagina. E eu chego na igreja, eu oro, eu choro, mas eu choro de frustração, eu não estou sentindo nada. Pastor, eu estou uma terra seca, do jeito que eu entro, eu saio. Aí sabe o que eu queria? Eu queria que ele colocasse a mão na minha cabeça, ter um negócio de transferência, de unção, né? Pá! Imediato. Fazer um download, receber tudo que aquele homem passou uma vida toda, o processo dele. Aí porque eu estava em crise, ele olhou para mim e falou assim: minha irmã, o trabalhar do Espírito Santo conosco tem esses processos, tem essas temporadas, continua caminhando, continua buscando. Ah, queridos, é terrível você seco e você ouvir, mas faz parte do processo. Então nós queremos o quê? Nós vamos com os nossos líderes, nós vamos com os nossos cônjuges, nós vamos com as pessoas que estão ao nosso lado, e a gente quer uma resposta rápida, ou a gente quer que de uma vez só todo o entulho que sai dentro de nós. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero ser transformado. Diga com mais fé: Senhor, eu quero ser transformado. Renova a minha mente, Senhor. Renova a minha mente, Senhor. Porque eu quero experimentar. Eu quero experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade para minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis 27, 29 tem uma história muito legal que nós vamos estar compartilhando nesses. Olha, tem acho que é 18 minutos que falta, porque eu fico olhando para os dois relógios ali, eu estava confusa, achando que ia terminar meio-dia. Olha só, 27, do 27 ao 29, vai ter uma história muito legal. E você já ouviu falar muitas vezes, mas eu creio que o Senhor quer que a gente fique um pouquinho aqui passeando por Gênesis, porque a palavra de oferta já foi Gênesis. Então vamos lá. Tem algo aqui bem interessante para a nossa vida. E você já conhece essa história. Você já leu muitas vezes, e eu também. Porque vai estar falando da bênção de Isaac, que vai estar abençoando o seu filho. Eu vou ler saltando alguns versículos.
E vai estar dizendo que Isaac já estava envelhecido, os olhos estavam fracos, não conseguia enxergar. E aí você conhece a história. Ele chama Esaú e o filho diz que o filho vem. E ele fala, olha, eu já estou velho, eu não sei o dia da minha morte, mas a palavra diz que ele já estava enxergando muito mal. Agora olha o que ele fala, pegue um arco, armas, arco, aljava, vá caçar. Prepare-me aquela comida saborosa que eu aprecio, traga-me para que eu coma e me abençoe, e eu te abençoe e eu o abençoe antes de morrer. Sabe, queridos, essa história nós já lemos tantas vezes. Nós já passamos por aqui tantas vezes, mas sempre que eu passo por aqui fica um ponto de interrogação em alguns momentos. Porque quando a gente vai ler, você vai ver todo um pai que tem um filho favorito, um pai que tem um filho que é o filho que sabe como tocar, que sabe que o filho, ele fala a mesma linguagem, ele ama esse filho. E aí ele fala, olha, eu vou morrer, e está perto, eu não sei que dia é, mas está perto. Então traz aquela caça. E aí quando nós vamos ver, ele vai, a gente já conhece a história, a mãe ouve, a mãe fica ouvindo, Rebeca estava ouvindo o que o pai estava falando, e ela vai falar para o seu filho. Ela vai falar então para Jacó, olha, quem vai receber a bênção é o seu irmão, mas é o seu irmão Esaú, mas eu quero que você, vai lá, pega mata das nossas ovelhas, eu não vi que foi uma ovelha, foi um cabrito, mas enfim, traz um animal, eu vou preparar, você vai levar. Você já conhece essa história, porque o pai tinha um filho favorito, a mãe tinha um filho favorito, e a promessa, aquilo que o Senhor já tinha falado, já estava tão longe, já estava tão distante. Porque, queridos, quando nós vamos ver o resultado disso tudo, é que o filho Jacó acaba então recebendo a bênção. Jacó acaba então, ele recebendo tudo que o pai fala. Mas eu quero me ater com você um pouquinho aqui. É na palavra de Esaú. É no encontro de Jacó com Esaú. Porque eu vejo que Jacó, por mais que Rebeca usou das sutilezas femininas, e ela foi muito corajosa e ousada e arriscou muito. Porque veja bem, se o pai descobre, esse filho seria amaldiçoado. Mas depois a gente vai voltar um pouquinho e vai ver que Deus tinha propósito também nisso tudo. E Deus sabe como trabalhar. Mas olha agora, respondeu o pai, quem é você? Ele respondeu, eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito. O choque que o pai leva, e ele fala, quem então apanhou a caça para mim, que eu acabei de comê-la antes de você entrar, e eu abençoei, e abençoado ele será. Presta atenção, queridos, abençoado ele será. Não tinha mais nada que podia ser feito, já estava tudo feito, a palavra não podia ser revogado. E aí quando a gente vai ver o verso 39, olha o que o filho desesperado, o filho chora, e o verso 39 o pai diz assim, a sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você vai viver pela sua espada, servirá ao seu irmão, mas quando você não puder suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Jacó dá uma palavra para ele, que não resta nada. Sabe, você vai viver, quando você não puder suportar mais, você arrancará. Sabe, quando eu fico pensando, o pai tinha dito, não sobrou uma bênção. Se a gente, depois eu vou estar comentando, mas você vai ver, ele fala, pai, não restou uma bênção. Pai, não restou nada. Pai, não tem nada. Olha o problema de um filho favorito. Olha o problema de favoritismo dentro de uma casa. Se de alguma forma não acontece alguma coisa, Deus não intervém de alguma forma, não ia sobrar nada, porque é o favorito, eu entrego tudo, eu dou o coração, eu dou as bênçãos, eu faço tudo, eu resolvo tudo. E agora diante do filho, dizendo para ele, o que ele fala? Não, meu filho, a tua habitação vai ser longe, você vai morar no lugar seco, você vai ficar distante do orvalho, sabe? Você vai viver pela sua própria espada, não vai ter um legado, não deixei nada para a sua vida. Mas aí, quando a gente pensa assim, meu Deus, ainda bem que nesse tempo as pessoas tinham uma estrutura para aguentar até o choque, né? Chorava, gritava, rolava no chão, descabelava. Mas acho que se fosse hoje, a pessoa acabava querendo tirar até a própria vida, porque não sobra nada. E quando a gente olha para esse texto, muitas das vezes a gente foca assim, meu Deus, e agora? Destruiu tudo. Quando a gente pensa assim, vem uma frestazinha, querido, de esperança. Vem um raiozinho de luz.
vem um pequeno sussurro, e eu amo. Olha, eu vou falar algo para você. Eu amo esses raiozinhos. Parece que tudo perdido, parece que não tem mais nada, parece que agora você pisou na bola de vez e tudo acabou. Aí surge essa esperança. Onde que surge? Quando ele fala assim: Isaac sabia os planos de Deus para os seus filhos. Isaac sabia, eu não vou estar lendo agora, mas se você for para Gênesis 25, Deus disse para sua esposa: olha, tem 2 nações no teu ventre, nas suas entranhas, vai ter 2 povos, um deles vai ser mais forte, e o mais velho vai servir o mais novo. Isaac sabia o que Deus tinha falado, Isaac entendia, mas agora aquele favoritismo, aquele amor, sabe, o estômago continua. Desde que o mundo é mundo, o estômago é algo muito sério. Eu quero comer a comida saborosa, eu quero me deliciar. Não tem gente que fala assim: se eu morrer, eu vou comer tudo que eu quero, porque se eu morrer, eu vou morrer feliz, eu vou morrer satisfeito. Pois é, desde esse tempo era do mesmo jeito. E aí, o Senhor já tinha falado: mas agora o que resta para o filho favorito? Você vai viver da sua espada, servirá ao seu irmão. Quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Imagine então agora comigo aquele filho que era o favorito, aquele filho de longas conversas com o pai, aquele filho que chegava e dizia como foi a caçada, que dizia como que foi o dia, e o pai amava ficar ouvindo, o pai amava aquelas aventuras. E agora tudo que resta, o filho sabia. Talvez o pai não tinha declarado, mas pela proximidade, por estar tão perto, ele sabia que ele era o favorito, ele sabia que a bênção ia ser para ele. E agora tudo que resta, você vai viverá pela sua espada, você vai servir o seu irmão. Sabe, amadas, quando nós vamos aqui no verso 40, cadê? Então, Esaú ouviu a palavra do pai, deu um forte grito, cheio de amargura. Deu um forte grito. Veja a cena, imagine essa cena. Imagine agora a frustração de uma vida. Eu sou o favorito, eu faço do jeito que eu quero, eu não preciso, sabe, ter tantas regras, eu faço do meu jeito, eu já conquistei, vai ser tudo para mim. E agora ele dá esse grito de amargura, ele implora: abençoa também a mim, meu pai. Sabe, essa cena é muito forte para mim, essa cena mexe muito comigo, porque era o coração, presta atenção, aquele filho, vamos pensar assim, era a forma também que ele era tratado, para ele se sentir daquela forma, para ele achar: não, eu sou o cara. Mas agora ele vai dizer: pai, não tem nada, pai, faça alguma coisa, pai, você conhece, pai, eu preciso. E o pai vai dizer: quando você não suportar mais, você vai arrancar o jugo do pescoço. E sabe o que eu quero refletir com você? Será que nós podemos alterar o nosso destino? Será que nós podemos de alguma forma mudar o curso da nossa vida? Será que de alguma forma, aquele script que aquele papel que desde que eu nasci eu vivo, eu faço, aqueles caminhos tão costumeiros, a forma de agir, a herança que eu recebi, o caminho que eu vivo, existe uma forma que eu possa alterar? Algumas coisas, queridos, não vão mudar, até que eu decida deixar de tolerar. Algumas coisas da minha vida, eu preciso decidir sair do lugar seco. Eu preciso decidir que tem algo novo do céu. Quantas vezes nós somos tomados por pensamentos estranhos? Eu não vou entrar no mérito da vida dos 2 irmãos que você já sabe. Eu quero falar a brecha que o Senhor abriu para mim, para a minha vida. Porque o Senhor deu um tempo, Ele falou: até que você não suporte mais. Será que algumas coisas que estamos vivendo é porque nós ainda temos tolerado? Será que algumas coisas que acontecem comigo, na minha vida, sabe, no meu orgulho, no meu ciúme, na minha altivez, na minha arrogância, coisas que eu estou carregando, consequências de palavra da minha boca, jugos que drenam a nossa força, jugos que sugam a esperança, jugos que vai fazer eu mudar de rota, vai sair daquele lugar de perto do Pai, de onde tinha a terra fértil, de onde tinha um socorro, e vai morar num lugar tão longe. Começamos a carregar fardo, e aos poucos esses fardos vão se acomodando sobre as nossas costas tão bem, e eles passam a se tornar parte de nós. Você sabe muito bem que Esaú, ele já tinha um coração estranho, ele tomava umas atitudes estranhas. Direito de primogenitura não era somente direito, ele tinha deveres. Ele era o líder, ele ia ser o que protege, ele ia ser aquele que guarda, ele ia ser o guardião da família, um patriarca dentro da família. Mas nós vamos vendo pelas atitudes que ele tem, que ele tinha umas atitudes estranhas, que ele fazia as coisas do jeito que ele queria. Sabe, queridas, muitas das vezes eu e você,
Nós estamos em um lugar e nós recebemos um legado. Nós recebemos uma história. Pensa na sua casa, na sua família, nas coisas que você viveu, nas coisas dos teus familiares que falaram para você. E parece, quando nós somos pequenos, nós somos impotentes diante de tantas coisas. Quando nós somos criança, não tem como você mudar, e nós vamos internalizando tudo aquilo dentro de nós. Vai nos deformando, vai distorcendo, nós vamos saindo do plano original, e tudo que somos e temos vai se amoldando a um jugo. Vai se amoldando a um jugo. Por quê? Lembra que eu li Romanos, nós lemos Romanos 12:1. O que a palavra vai dizendo? Não vos conformeis com este. Eu gosto da versão que fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, transformai pelo entendimento da sua alma, transformai quando você cai em si, como aquele filho pródigo que está indo junto com os porcos no meio da lama, porque perdeu tudo. A palavra tem uma chamada para a minha vida e para a tua vida, igreja. E o que o Senhor tem para nós, eu quero te falar que nós não estamos vivendo nem gota do que os céus têm preparado para a minha vida e para a tua vida, amém? Amém, queridos? Mas o Senhor quer nos ajustar. Rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, rogo-vos pela misericórdia, porque vai ter coisa. Você sabe o que eu fico imaginando? Os filhos que nasceram debaixo desse legado. Os filhos não fizeram parte, os filhos não estavam ali fisicamente presentes, estava já no pai de alguma forma, mas esses filhos, eles foram completamente, caíram de paraquedas nessa família. Um recebe a bênção e vai governar com os anjos do céu, com a força do céu, com o melhor da terra, com o orvalho do céu, com a prosperidade, com a palavra. E o outro, os seus filhos tinha, mas muitas das vezes nós já viemos para uma casa, queridos, e na nossa casa, a nossa família, o nosso legado que nós herdamos, era esse legado que vai viver em terra seca, que vai viver por si mesmo, que sabe aquela palavra que muita gente fala assim: tal lugar é terra que o filho chora e a mãe não vê. Você já ouviu isso? Isso dá uma dor tão grande. É um ditado popular, mas tem ditado popular que me arrepia, eu não comento, porque é muito assustador. Você imaginar de um lugar que a mãe vai ver um filho chorando, um filho com dor, e ela não se importa. Você vai viver por si mesmo, cada um por si. Sabe, queridos, Esaú, ele tinha brincado com algumas coisas, ele não se importava, então ele cumprir. Quando realmente ele perde, foi naquele dia que ele perdeu o direito de primogenitura. Foi naquele dia. Lembra do dia que ele chega da caçada, cansado, com fome, estressado, e já tem uma comidinha cheirosa pronta. E ele chega para o irmão: me dá um pouco desse guisado de lentilha. E o que o irmão fala? O irmão, pelo jeito, não demonstrou nenhuma vontade em compartilhar. Mas Jacó sabia o que era uma palavra. Jacó sabia o que era obediência. Jacó estava muito perto do coração da mãe. Então ele aprendeu a ter intuição, a perceber o não dito. Ele fala: me vende o teu direito de primogenitura. É porque com certeza nunca Esaú abriu a boca para falar do valor do que ele tinha. Nunca ele se importou com a herança que ele tinha. E Jacó, sabendo o que aquilo significava, só eles dois, uma aliança feita só ali, talvez numa cozinha, mas ele sabia que aquele dia, a maior aquisição da sua vida, aquilo que iria mudar o teu destino, ele tinha tomado nas tuas mãos. Mas Esaú não se importa. Ele vive, sabe, do que direito, de que me vale um direito de primogenitura. Eu estou com fome, sabe? Esaú estava vivendo a sua própria rota. Ele abandonou a promessa, ele decidiu viver uma proposta, ele decidiu fazer do jeito dele. Eu sou íntimo, eu resolvo tudo conversando, eu resolvo tudo no, sabe aquela lábia, sabe aquela pessoa sedutora? É assim que eu imagino. Porque o pai é uma figura que todo mundo imagina nesse tempo. O pai tem direito de vida e de morte. Ele tem o coração do pai na mão para fazer o que ele quer, para falar do jeito que ele quer. Era muita certeza que tudo já estava certo. Sabe, queridos, os olhos estavam encobertos, o coração estava adoecido. Esaú sempre demonstrava, ele queria as coisas, quando ele queria era rápido. Esaú, quando ele tinha um problema, quando ele estava com dor, ele não tinha outra forma de buscar. Sabe, a palavra vai dizer, eu não sei, acho que um pouquinho antes, que ele pega e escolhe 2 esposas e casa. E quando ele casa com aquelas mulheres, amargurava o coração do pai, amargurava o coração da mãe, trazia sofrimento para sua família. Mas Esaú era o querido. Esaú pode fazer, Esaú não olhava em nenhum momento. E muitas das vezes Esaú pode estar bem escondido dentro do meu e do seu coração. Muitas das vezes em algum cantinho de nós, bem dissimulado, pode ter um Esaú
que muitas das vezes não entende, que não quer perceber, que por causa de necessidades, ele troca a sua bênção. Por causa de uma carência, ele vende direito de primogenitura. Por causa de um elogio, ele entrega a sua família de bandeja para o diabo. Sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus nesta manhã, Ele quer colocar colírio nos nossos olhos. O Senhor quer trazer colírio em nossos olhos. Você sabe por quê? Porque quem há muito é dado, muito será cobrado. O Senhor tem algo tremendo de relevância para fazer no nosso meio, nessa cidade. Mas você, líder de célula, você que está se preparando, você que está aqui nessa noite, você que tem promessa de Deus na sua vida, como você está olhando aquilo que o céu tem colocado nas tuas mãos, como você está olhando para as promessas do alto, recantarabalabash. O Espírito do Senhor, nós podemos conquistar pessoa, e portas podem ser abertas sim por conquistar pessoa. Mas eu quero falar algo para você, que o que vai fazer o destino da sua família, da sua casa, do seu futuro, é quando você conquista o céu, é quando você decide olhar para o alto, é quando você não tenta procurar atalho, mas você caminha olhando para aquele que é o autor e o consumador da sua fé. Quando eu cheguei aqui hoje, você sabe o que Deus falou comigo quando eu cheguei? Deus falou através dessas flores. Meu Deus, a gente sentar um minuto, a gente vai passar uns 10, tá? Aguente aí. Quando eu vi essas flores aqui, eu comecei a chorar. Porque Deus é um Deus que fala da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Isso é um lírio. Alguns anos, quando eu cheguei aqui em Manaus, no comecinho da minha história, não dá tempo para falar agora e vocês já ouviram muitas vezes, mas era um momento muito difícil. Eu fui numa conferência em São Paulo, era a primeira coalizão apostólica do Brasil, e tinha alguns, estava Valnice Milhomes, e tinha apóstolos de Paraguai, apóstolos de várias nações aqui da América Latina, e pela graça e misericórdia de Deus, alguém me convidou e eu pude ir. Antes de estar nessa conferência, eu tive um sonho. Eu sonhei com um jardim, e nesse jardim tinha, vou levantar para todos verem, nesse jardim tinha esse tipo de flor aqui, você está vendo? Só que é que o Senhor me mostrou, esse talinho fino da flor, era da grossura de um cabo de vassoura, e a flor, era uma flor mais ou menos assim, de uns 50 centímetros. Eu nunca tinha visto nada igual na terra. Eu fiquei muito impactada com aquele sonho. Deus fala algumas coisas no sonho. Quando eu chego na conferência, qual era a decoração? Não é uma flor comum para estar em decoração. Era essa flor, do jeito que eu sonhei, daquela imensa, grande, que eu nem imaginava que tinha na terra. Queridos, eu quero falar algo para você. Quando você deixa o Espírito do Senhor trabalhar, quando você vai chegando e alinhando e pedindo, Deus, o jugo que eu carrego. Eu vivi muito tempo com esse jugo. Eu vivi muito tempo carregando um legado de maldições, de prostituição, um legado que as pessoas da família, muitas pessoas, as mais velhas, passaram por prostituição, por assassinato, por viver da própria espada, por ninguém se importar. Sabe, queridos, aquilo vai chegando, e muitas das vezes nós ficamos achando, Senhor, eu nasci para isso. Senhor, para que eu vivo? Senhor, qual é o significado? Você imagina uma criança de 6, 7 anos pensar em suicídio, pensar em morrer, diante da herança que recebeu. Sabe, amados, quando nós vamos olhar aquilo que o Senhor tem, até quando você vai aguentar, até quando você não suportar mais. Sabe, meu filho, eu te dei essa palavra, não restou nada, mas você pode se levantar e se posicionar. O dia que você se levanta, o dia que você decide, o dia que algo vai acontecer. Mas aí vamos caminhar um pouquinho mais. A gente não pode estar reclamando o tempo todo, então, daquilo que eu deixo, daquilo que eu permito, de fardos que colam. E muitas das vezes a gente vai falar o quê? Eu sempre fui assim. Na família as pessoas já falam, você parece a tia fulana, você parece o tio fulano, você é a cara do teu pai. E a criança sabe, quando alguém fala elogiando, que a pessoa é uma bênção, e quando é a ovelha negra da família, e quando é aquele que ninguém gosta, e fala para aquele filho, e fala para ele vai internalizando isso. Sabe, queridos, agora aquele pai vai chegar e vai falar, choro, aquele choro de Esaú, é um choro da alma, é o preço da impulsividade, é um choro de remorso, porque mudar ele não muda, e depois a gente vai ver, é preço de abandonar a promessa para viver propósito. Sabe, ele não sabia escolher, as emoções governavam a sua mente, ele era Senhor, ele deixa, tudo aquilo ele faz, tudo aquilo ele age, ele pode dizer, Senhor, sempre foi a minha vida. Rapidamente, vamos lembrar de uma pessoa, no cativeiro,
que não tinha nada, que não restou nada, que não era dono de nada, porque era um escravo, e era o cativeiro babilônico, não era em qualquer lugar. E esse menino, lendo, buscando a palavra, inquietando, sabe o que eu penso? Dá uma coceira na alma, dá algo que instiga. Eu penso que Daniel olhava de um lado para o outro, ele sabia a história, ele tinha experiência, ele tinha visões, e ele pensava, não, é uma coisa muito sobrenatural para a gente acabar os meus dias aqui na Babilônia, eu vou morrer aqui na Babilônia, até quando eu vou ficar neste lugar? Tinha um comichão na alma, algo que inquietava, e ele foi procurar, e o que ele encontra? O livro da lei. E no livro da lei o que tinha? Um prazo para sair daquele cativeiro. Tinha uma data, tinha um tempo que o Senhor já tinha falado para o profeta Jeremias. Ninguém foi falar para ele, ele não tinha um discipulador para falar, ele não tinha alguém que dizendo, você precisa tirar o seu tempo a sós com Deus. Mas foi quando o jugo era tão forte, era tão intenso, ele precisava de uma mudança. Ele olhava para o seu povo, ele dizia, Deus, tem que acontecer algo diferente. Esse Deus é tão tremendo, é tão grande, a minha geração, Senhor, tem que ter uma mudança. O Senhor conduzia os seus passos, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Amém, queridos? Ele encontra algo, ele não fica de braço cruzado. 21 dias de jejum, 21 dias de busca. Queridos, nós estamos entrando em 21 dias de jejum. Você que ainda não entrou, você que de alguma forma os fardos, o jugo fica dizendo que não vai ter jeito, você que talvez está com a fé tão fraquinha. Eu já vi gente falar, se eu ficar um dia sem comer eu vou morrer. Não morre não, queridos. Quando você vai fazer uma cirurgia, você fica 2 dias, você fica até mais para passar pelos processos. Mas faça dentro da sua realidade, mas faça. Vamos chegar ao céu, vamos valorizar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Sabe, o Espírito, pode ficando de pé, feche teus olhos. Até quando? Até quando? Nós vamos continuar numa terra seca, fardos norteando a nossa vida. Até quando tem um lugar, queridos? Como que eu vou arrancar o jugo? Isaías 10, 27. Isaías 10, 27 tem algo que o Senhor vai falar. Como que quebra o jugo? Talvez você fale, eu já tentei, eu já me esforcei, eu tentei mudar, eu já vi pessoas chorar, e prometer para sua esposa, não vou mais ser um drogado, eu não vou ser um prostituto. Mas aquilo era maior do que ele, aquilo comandava a sua vida, aqueles caminhos comandavam a sua vida. Você sabe, muitas das vezes nós vamos olhar pessoas que são usuários de crack contando depoimento, e ele vai dizer, olha, eu era professora, eu tinha minha empresa, eu tinha minha família, eu tinha tantas coisas, a droga roubou tudo. Os fardos não ficam superficial, fardos vai entranhando. Por isso o apóstolo vai dizer, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito, a não ser eu buscar um lugar onde eu vou dizer, Deus me transforma, Deus me muda. E por que é sacrifício vivo, queridos? Porque vai trabalhar no teu temperamento. E não tem lugar que dói mais do que caráter e temperamento. Porque caráter e temperamento tem um rei. Caráter e temperamento, ainda quando não estão domados, quando não estão refinados pelo céu, ele é como um bicho selvagem. Ele é um ditador. Ele vai só dar comando e você vai obedecer. Você não quer fofocar, mas fofoca. Não quer falar mal, mas fala. Não quer trair, mas trai. Sabe, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer, com certeza, ele olhava para aqueles homens, que talvez ele sabia a história de homens santos, de homens de tanta busca, os profetas, de homens que viveram de modo tão sobrenatural. Ele sabia de um homem que foi tão transformado, que essa forma da terra não coube mais em molde nenhum, que um dia ele vai caminhando, e vem uma carruagem de fogo do céu, e a forma do céu já estava preparada, e aquele homem é levantado, é elevado para o céu. Você pode dar um glória a Deus? Transforma. Vai ter momentos, você vai dizer, eu já vi pessoas falar, se eu não falar eu vou morrer, se eu ver uma coisa errada eu não falar eu vou morrer. Você não vai morrer, eu garanto para você que não vai. Chora, grita, vai para o teu quarto, entrega nas mãos do Senhor, mas deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, deixa o Espírito de Deus te envolver, porque nós estamos vivendo um tempo que a palavra do meu Deus diz que vem uma unção nova, assim como as águas cobrem o mar, assim como as águas cobrem o
nenhuma. Toda a terra será cheia da glória. Toda a terra será cheia da glória. Agora toda a terra, porque eu estou aqui sabendo dessa profecia, eu vou viver como uma pedra bruta, porque eu sei que tem uma palavra, Deus vai ter que cumprir. Queridos, Deus não tem problema em adiar, em postergar, até que se levanta, até que Ele mesmo vai preparar a geração, até que Ele mesmo vai levantar homens e mulheres olhando para o céu, que não vai mais ser governado pelo que pensa, pelo que acha, pelo que vê, pelo imediatismo. Homens que vai dizer basta, basta. Eu conheço pessoa que vem da miséria, que passou fome, que passou frio, mas um dia fez uma oração para o Senhor e diz: Deus, muda a minha sorte. Deus, me dá condições de cuidar da minha família. Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus parentes, Ele cuida de amigos, Ele é bênção na vida daqueles. Porque, queridos, Ele olha para o céu e pede. Feche teus olhos. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. Olha para a sua célula. Você pode dizer: não, eu não tenho problema com droga, eu não tenho problema com prostituição. Glória a Deus. A tua descendência também não. Os teus tios, primos, a tua célula. Eu preciso da unção que quebra o jugo. Talvez você pode dizer: eu já tentei, eu já prometi, eu já chorei, eu me esforcei, eu me vi repetindo coisas que eu odiava. Filhos que foram espancados pelos pais, filhos que tiveram um pai duro, um pai severo, e hoje ele reproduz. Pais omissos, abandonadores, e hoje ele reproduz. Tem algo maravilhoso para te dizer. Sabe por que é tão difícil? Porque tem uma forma do mundo que nos pegou. Tem uma forma que danificou o mais profundo do nosso ser. Você recebeu uma herança. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Comece a falar com o Senhor. Senhor, me transforma. Senhor, me transforma. Queridos, eu amo a palavra que vem. Sabe aquela chance do segundo tempo? Sabe aquela chance que o jogo já está perdido, não tem mais, não resta nada, e alguém vai no último minuto e vira o jogo? Talvez dentro da tua família você é essa pessoa. Talvez dentro da sua casa você é esse homem, você é essa mulher. Queridos, Deus está chamando homens e mulheres para a nossa cidade. Jacó também tinha seus problemas, Jacó tinha suas dificuldades, mas olha a diferença do coração. Um dia Jacó está rico, Jacó já tem a promessa do pai, Jacó é um homem muito próspero, Jacó se torna um homem tremendo, respeitado com a tua família. Talvez se Esaú chegasse nesse tempo já estava tudo bom. Talvez se ele tivesse essas conquistas ele já ia ficar se gabando, competindo quem tinha o maior rebanho. Mas um dia ele se vê diante de um lugar, do Val de Jaboque. Ele tinha tantas coisas, mas ele precisava ouvir a voz de Deus. Ele tinha tanta herança, ele tinha tantos bens. Talvez você nasceu debaixo de uma herança. Você tem bens, você tem nome, você é importante. Mas eu quero te falar que o que vai fazer a diferença na sua vida é o dia que você sentir e dizer: Deus, fala comigo. Eu quero ouvir, Deus, meu pai falou, meu pai me abençoou, Deus, mas eu preciso de algo. Foi fácil? Não. Foi uma noite de sacrifício vivo. Foi uma noite que ele sai deslocado, a sua articulação do quadril. Foi uma noite que ele saiu mancando. Foi uma noite que ele não foi mais o mesmo. Mas quando ele se levanta, algo novo tinha acontecido. Levanta tuas mãos. Louvor pode cantar. Coloca a tua vida diante do Senhor. Que se fechem diante. Coloca a tua vida diante do Senhor. Oh, xere cantará balababa e andará balaba. Diga para você mesmo: vou mudar. Senhor, derrama o teu óleo sobre a minha vida. Mas se posicione. O céu responde à terra. O céu responde à terra. Oh, cantará balaba, xere cantará balaba. Tem dimensões em Deus. Eu preciso entrar em dimensões
dimensões em Deus. Que para entrar nessas dimensões eu preciso ter ajuste. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Anda na minha presença. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Hoje você participou da mesa. Hoje você participou do corpo e do sangue. Tem bênção para a tua vida. Tem bênção para a tua casa. Ei, tem herança. Tem herança. Sai desse lugar seco. Sai deste lugar seco. Sai deste lugar de servidão. Ah, Deus de glória. Deus de glória. Você nasceu para ser um vitorioso. Você nasceu para viver o melhor. Você nasceu para comer o melhor da terra. Se quiser me ouvir, se quiser me ouvir, se quiser me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Ah, quantas vezes eu chorei em cima dessa palavra. Quantas vezes eu chorei em cima dessa palavra, igreja. E continuo chorando ainda. Porque tem coisas que eu preciso em Deus, que é só unção para quebrar o jugo. Tem jugo dentro que é só o Espírito do Senhor para mostrar. Você acha que se Abraão soubesse o que ainda estava aprisionando, ele já não tinha tomado as medidas necessárias? Você acha que se Abraão já soubesse? Hoje o Espírito do Senhor nos chama. Até que sabe, tem uma palavra lá em Joel. Já é falando da volta de Jesus. Já é falando do Cristo glorificado. Já é falando do Senhor na frente do exército de milhares e milhares e milhares. Ele começa a descrever quem compõe o exército. Homens que correm como carro, homens que têm aparência de cavalo correndo. Você imagina como é a força desse exército. Ele vai descrevendo que à sua frente é um jardim do Éden, atrás é uma devastação, porque está falando de juízo. E diante de todo esse cenário, vem uma ordem: convoca um santo jejum, convoca uma assembleia solene. Coloca a mão no seu coração. Você que está jejuando, você que vai jejuar, a palavra diz: convoque uma assembleia solene. Chama o noivo, chama a noiva. Vem o sacerdote, vem o povo e chore diante do altar. Talvez ainda tem tempo, ainda tem esperança. Eu amo esse Deus da última hora. Eu amo esse Deus que no último momento Ele dá uma chance para aquele que quer. Deixa o Espírito de Deus ministrar. O Senhor quer arrancar fardos invisíveis, julgos invisíveis. O Senhor está chamando a igreja. Hoje foi ceia, queridos. Ceia. Qual foi a promessa que hoje você fez para o Senhor? Aliança. O lugar que você não vai voltar mais para pisar. Entregue a aliança com o Senhor e deixa Ele te tocar.